Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito recorrente na computação, que é a busca binária. Se você está estudando programação ou se você pretende estudar programação um dia, certamente você vai ter que passar por esse tipo de assunto. Como o próprio nome já diz, o algoritmo de busca binária realiza uma busca por um valor em um vetor ordenado de forma inteligente. Se você não sabe o que é um vetor ordenado, calma que já eu vou falar sobre isso. Além disso, se você pretende algum dia entrar nas grandes empresas de tecnologia na área de programação, como Facebook, Amazon, Google, saiba que no processo seletivo dessas vagas existe uma entrevista técnica, onde o entrevistador te dá um problema e você vai ter que resolver esse problema na frente dele usando algum algoritmo. E no final desse vídeo eu vou mostrar uma questão que caiu na primeira fase do processo seletivo do Facebook para a vaga de engenheiro de software, que usa o conceito de busca binária para resolver. Bom, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, então quando a gente fala de busca binária, a gente sempre tem que ter o cuidado de prestar atenção se o nosso vetor ele é ordenado. Mas então o que é o nosso vetor ser ordenado, né? O nosso vetor ele é ordenado quando a ordem dos elementos ela é crescente. E somente com essa condição que o nosso algoritmo de busca binária vai funcionar. Isso aí vai fazer um pouco mais de sentido daqui a pouco. Então vamos ver como é que o algoritmo funciona. Como eu disse, ele é um algoritmo de busca, então a gente quer encontrar a posição do elemento 7. Então como que ele funciona? A gente pega o vetor e a gente tem que encontrar o elemento do meio do nosso vetor. Bom, como é que a gente faz isso? A gente pega os índices das extremidades, no caso os índices aqui são 0 e 6, soma ele e divide por 2. 0 mais 6 dividido por 2 dá 3. Então com certeza na posição 3 é o meio do meu vetor. Depois disso a gente vai fazer uma pergunta. O elemento que está no meio, ele é o elemento que eu estou buscando? Se ele for o elemento que eu estou buscando, então a gente encontrou o nosso elemento. Se ele não for o elemento que a gente está buscando, a gente tem que ver se o nosso elemento ele é maior que o elemento do meio ou ele é menor do que o elemento do meio. E por que que isso acontece? É justamente por esse motivo que a nossa condição é a ordenação. Porque se o nosso elemento for maior que o elemento do meio, com certeza ele vai estar depois do elemento do meio. Então não tem necessidade da gente olhar os elementos que estão antes daquele elemento, porque com certeza ele vai estar depois. E é por esse motivo que a gente tem que garantir a ordenação do vetor quando a gente realiza a busca binária. Então a gente descarta essa parte do vetor, porque com certeza o nosso elemento não vai estar aqui, então não faz sentido a gente olhar para ela. E a gente só fica com esse novo vetor de três elementos. E aí a gente repete o processo. Qual que é o elemento do meio desse vetor aqui? Bom, a gente pega a posição das extremidades, 4 mais 6 dividido por 2 dá 5. O nosso elemento do meio aqui é o 10. A gente pergunta, 10 é o elemento que eu estou procurando? Não. O elemento que eu estou procurando ele é menor do que 10. Então com certeza o nosso elemento não vai estar depois de 10, porque ele é menor. E porque o nosso vetor é ordenado. Então, num vetor que tem um elemento e esse é o elemento que eu estou buscando, quando eu achar ele eu só retorno a posição que ele se encontra, que é 4. Então agora eu vou mostrar como esse algoritmo funciona de forma mais detalhada para a gente entender passo a passo o que está acontecendo. Bom, então agora a gente vai ver como é que é a implementação desse algoritmo, como a gente faz para implementar ele em código. Primeiro a gente tem que saber qual que é o tamanho do array que a gente está trabalhando, né? Qual que é o array que a gente está trabalhando, porque lembra que a gente ignora algumas partes do array? Então a gente tem que dar um jeito de como fazer isso. E como que a gente faz? A gente pega 3 variáveis, que elas podem ser do tipo inteiro, só para a gente guardar umas posições. Então a gente pega a variável esquerda, meio e direita. Bom, na variável esquerda a gente vai guardar qual que é o extremo esquerdo do nosso array que a gente está trabalhando. Na variável direita a gente vai fazer a mesma coisa, só com o extremo direito. A variável meio a gente vai usar para marcar qual que é o elemento do meio desse array, que é limitado por esquerda e direita. Então para começar a gente tem que pegar aqui o limite esquerdo, que é 0, e o limite direito, que é 6. E o limite direito no começo ele sempre vai ser a última posição do array. Então, se o array tem n posições, o direito é sempre n-1. Como o nosso n aqui é 7, o nosso direito vai ser n-1, que é 6. Bom, a gente vai estar procurando o elemento 7, igual a gente fez no outro exemplo. E agora a gente vai calcular qual que é o elemento do meio, que a gente falou que era esquerda mais direita dividido por 2. É o que eu fiz aqui, meio igual a 3. Bom, a gente vai fazer aquela nossa pergunta. O elemento que a gente está buscando é o nosso elemento do meio? Não, não é o nosso elemento do meio. O elemento que a gente está buscando ele é maior que o elemento do meio. Bom, como o elemento é maior, como é que a gente vai fazer para limitar? A gente simplesmente vai pegar o esquerda e vai botar ele uma posição depois do meio. Então a gente vai dizer que esquerda é meio mais 1. Porque assim a gente está limitando nossos extremos. Então a gente não divide, a gente não cria nenhum array novo. A gente trabalha com o mesmo array, sem dividir ele, sem criar array novo.
a gente só delimita os lugares que a gente vai olhar, que nesse caso é todos os elementos que são entre esquerda e direita. Bom, agora a gente tem que esquerda então é meio mais 1, então esquerda vai ser 4, que é 3 mais 1. Direita vai continuar sendo 6, a gente não mexe na direita, por enquanto. Bom, a gente calcula o meio, 4 mais 6 dividido por 2 dá 5, então a gente sabe que o elemento do meio é o 5. E a gente faz a nossa pergunta. 7 é o elemento do meio? Não. E 7 é menor que o elemento do meio, então a gente vai ter que delimitar esse array para a esquerda. Nesse caso, como ele é menor, a gente vai trazer o direita uma posição antes do meio. Então o que a gente vai fazer? Direita recebe meio menos 1, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Assim a gente vai delimitando. Bom, aqui a gente chegou no caso que só tem um elemento, então significa que esquerda é igual à direita. E nesse caso a gente só vai fazer até essa parte, porque imagina se a gente continuasse. Imagina se o elemento que eu estou procurando, ele por algum motivo é maior do que 7, a gente chegou nesse caso aqui. Eu vou fazer esquerda é meio mais 1, e o que vai acontecer? A esquerda ela vai ficar maior que a direita, e isso não faz nenhum sentido, já que a gente está limitando o limite esquerdo com essa variável e o direito com essa variável. Não tem por que a esquerda passar à direita. Então a nossa condição de parada que vocês vão ver no código é que a gente repete todo esse processo enquanto a esquerda for menor ou igual à direita. E por que enquanto a esquerda for menor ou igual? Porque quando a gente chega nesse caso, que a esquerda e a direita são iguais, a gente ainda tem que olhar para esse elemento, porque a gente não viu ele ainda. Então é por esse motivo que a gente tem que fazer essa última verificação. Bom, aqui a gente calcula o meio com a esquerda e a direita, então 4 mais 4 dividido por 2 é 4, e a gente pergunta se esse elemento aqui é o elemento que a gente está buscando. Como é o elemento que a gente está buscando, a gente retorna 4. Mas e se não fosse o elemento que a gente está buscando? Então imagina que a gente está buscando o elemento 6, ele não existe no nosso array, certo? Mas mesmo assim o algoritmo vai tentar encontrar ele. Então vamos fazer aqui de novo. Se a gente está buscando o elemento 6, a gente pega o meio, ele é maior que o meio, então a gente faz esquerda é igual a meio mais 1, a gente chega nesse caso. Bom, a gente pega o meio, ele é menor que o meio, então a gente faz que direita é meio menos 1. A gente vai chegar nesse caso de novo. Mas nesse caso aqui, o nosso elemento ele não é igual ao elemento do meio. Então o que acontece aqui? A verdade é que a gente está rodando esse algoritmo todo dentro de um while, e quando a esquerda for igual à direita, a gente vai perguntar, eles são iguais? Não é. O meu elemento que eu estou procurando é o 6, ele é menor que o elemento do meio. Então a direita vai passar à esquerda, e quando ela passar à esquerda, significa que não faz mais sentido a gente procurar, porque o nosso elemento ele não existe no nosso array. E isso tudo vai sair no while, e no final a gente vai retornar menos 1, porque significa que o elemento não existe no array. Bom, falando agora da complexidade de tempo que esse algoritmo leva, se você não sabe o que é complexidade de tempo, para que ela serve, eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu já fiz lá no meu canal, que eu explico um pouco desse termo, complexidade de tempo e notação O. Então eu recomendo que você assista esse vídeo antes de ir para essa parte. Bom, então a complexidade de tempo aqui a gente tem que é O de log n, mas eu vou explicar um pouco da escala logarítmica. Aqui a gente sempre adota como convenção que quando a gente fala que é O de log n, o log sempre vai estar na base 2. E eu vou explicar agora o porquê. Às vezes as pessoas se confundem com a escala logarítmica. Então eu gosto de fazer essa comparação, porque na escola sempre falam que a logarítmica é a inversa da exponencial. Então, o que é uma função exponencial, né? Eu usei aqui como exemplo 2 elevado a x, é uma função que você sempre pega o valor anterior e multiplica por 2. Então aqui, 2 elevado a 2, a gente pega 2 elevado a 1 vezes 2. 2 elevado a 3, a gente pega 2 elevado a 2 vezes 2. A gente sempre vai multiplicando pela base. E na escala logarítmica, como ela é o inverso, a gente sempre vai dividindo, ou seja, log de 4 na base 2 significa quantas vezes eu consigo dividir 4 até que essa divisão se iguale a 1. Então, aqui nesse caso, quantas vezes eu consigo dividir 4 por 2 até que ele chegue a 1? Ou seja, 4 dividido por 2 dá 2, então eu dividi uma vez. 2 dividido por 2 dá 1, então eu dividi mais uma vez que dá 1. Então são duas divisões apenas. Então aplicando isso ao nosso exemplo, a gente vê que a gente está fazendo essa divisão sempre. Sempre que a gente passa desse nível para esse nível, a gente está dividindo nosso array em 2. Então por isso que a nossa escala é logarítmica, porque a cada passo eu vou dividir o nosso array em 2. É como a escala log funciona. Então aqui nesse caso, nosso n é 7. E para encontrar um elemento, a gente tem que fazer no máximo duas operações. Duas divisões no caso, né? Porque log de 7, o chão de log de 7 na base 2, o chão significa que eu estou arredondando o valor para baixo, é 2. E é exatamente o que acontece aqui, eu nunca vou passar desse caso, porque
A esquerda vai passar a direita nesse caso sempre. Então aqui eu vou dividir o nosso array em 2 e a quantidade de passos que eu faço sempre vai ser 2. Aqui eu dividi uma vez, aqui eu dividi 2 vezes. Aqui eu dividi uma vez, aqui eu dividi 2 vezes. Aqui eu dividi uma vez e se viesse para cá ia acontecer a mesma coisa que acontece desse lado. Eu ia dividir mais uma vez e com certeza eu ia encontrar ou ter certeza que o nosso elemento não está no array, somente em 2 passos. Então é por isso que a nossa complexidade aqui é log de n. Bom, então agora eu vou passar para a implementação do código e mostrar direitinho como é que a gente faz isso na prática. Bom, então eu estou aqui no meu editor de texto, né? Eu uso aqui o Sublime, estou usando a linguagem C++, então eu fiz aqui um cabeçalho padrão de C++. Coloquei aqui um array de 7 posições, que foi o array que eu usei ali no exemplo, e também coloquei aqui para ele printar o resultado dessa busca binária, que eu passo aqui como parâmetro quantos elementos tem no array e qual que é o elemento que eu estou buscando. No caso, x é o elemento que eu estou buscando. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir o intervalo, né, o esquerdo, o direito e o meio. Bom, eu vou colocar meio sendo uma variável int, vou colocar esquerdo sendo uma variável int, o esquerdo ele sempre vai começar em 0, e aqui eu vou colocar o direito, que eu falei que sempre vai começar na última posição, que é n-1. Bom, quando eu estava falando da nossa condição, era aqui que entrava. A gente vai rodar uma condição, né, que a gente vai ficar dividindo nosso array em 2, enquanto essa condição for verdadeira. E qual era a condição que eu tinha falado? É enquanto a esquerda for menor ou igual à direita. Bom, o porquê que é o menor ou igual, né? O caso que a gente vai cair aqui é quando sobrar um elemento, né, no nosso array, que a esquerda vai ser igual à direita, e a gente tem que checar se esse elemento é o elemento que a gente está buscando. Então é por isso que eu uso o menor ou igual. Bom, aqui a gente vai definir qual que é o meio. Eu disse que era esquerda mais direita. Vou colocar o parênteses aqui para não dar problema. Dividido por 2. Bom, agora que eu tenho o meio, eu vou fazer a pergunta. Se o meio... Aqui não é m, é meio. Então, se o elemento do meio for igual ao elemento que eu estou buscando, eu retorno essa posição, porque significa que eu achei o elemento. Se ele não for igual... Então eu vejo se o meu elemento está antes do meio ou depois do meio. Aqui eu gosto de fazer, se x for menor que o array do meio, então significa aqui que eu tenho que mover o meu limite direito para uma posição antes do meio. Então eu vou colocar aqui dir é igual a meio menos 1. Assim eu limito o meu array pelo limite direito. Bom, se não, o único caso que sobra aqui é se meu elemento está depois do meio, então eu nem preciso colocar a condição. Eu podia colocar se x for maior que array meio, então esquerda é meio mais 1. Funcionaria, mas eu nem preciso disso, né? Eu posso colocar só um else. Esquerda é igual a meio mais 1. Bom, aqui falta o caso que se a gente não encontrar esse elemento, né? Então se ele sair desse while, então significa que se ele sair desse while e não encontrou nada, não retornou nada, então significa que esse elemento ele não está no array. Então aqui a gente retorna menos 1. Bom, então aqui eu vou colocar para rodar meu algoritmo, né? Busca binária.exe. Digite o elemento que eu quero encontrar, vou colocar aqui o 7, que foi o que a gente usou, e eu retorno aqui que o elemento 7 está na posição 4, que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? 0, 1... 0, 1, 2, 3, 4. Bom, e essa aqui foi a implementação do algoritmo de busca binária. Bom, então partindo agora para a questão que foi cobrada na entrevista do Facebook e da Amazon, eu vou resolver aqui no quadro primeiro para depois passar para a implementação. Então a questão dizia assim: encontre quantas vezes o número k aparece no vetor ordenado. Bom, a primeira coisa que tinha que vir na sua cabeça, se você estivesse passando por uma situação que tivesse um problema desse, era que ele falou a palavra ordenado. Se ele falou ordenado, significa que você deve olhar para a busca binária. Nem sempre essa vai ser a solução do problema, mas com certeza você deve ficar atento a isso. Bom, aqui ele dá um vetor, eu dei um vetor de exemplo e ele quer quantas vezes aparece o número 2. A primeira solução que vem na cabeça é você olhar para todo o array e quando você encontrar o 2, você começa o contador até você achar outro número. Então, como que isso funcionaria aqui? A gente vai... 1 é igual ao k? Não. Esse 1 é igual ao k? Não. Esse 2 é igual ao k? Sim. Então a gente começa um contador aqui. 2 soma 1 no contador, mais 2 soma 1 no contador,
e aqui no final a gente vai ter que são 3 elementos. Bom, a complexidade desse algoritmo é O de n, porque no pior caso, o elemento que a gente está buscando vai estar na primeira posição e o número de ocorrências dele é todo o array. Então a gente vai olhar necessariamente todo o array para saber quantas vezes ele aparece no vetor. Bom, então outra maneira de a gente fazer isso é utilizando uma busca binária mais uma contagem. Uma busca binária para quê? Para encontrar a primeira vez que esse elemento aparece. Que aí, quando a gente sabe a primeira vez que ele aparece, é só a gente fazer a contagem a partir disso. Então a gente não necessariamente precisa olhar todos os elementos que vêm antes dele. Isso melhoraria o caso se, por exemplo, o elemento que a gente está buscando é o 3. Porque se for o 3, a gente ia ter que varrer tudo até lá. Mas não, direto a gente já consegue achar que o elemento 3 está na posição 5 com uma busca binária. Então, não é ainda o melhor jeito de fazer isso, mais eficiente. Nessas entrevistas, você sempre tem que ter em mente que eles querem que você desenvolva o algoritmo mais eficiente possível. Não só nas entrevistas, mas como tudo, o melhor algoritmo é aquele que funciona e aquele que é mais eficiente e que roda mais rápido. Bom, aqui nesse caso, a gente ia fazer para k igual a 2, a gente ia fazer uma busca binária para achar a primeira ocorrência de k. Aqui a gente ia pegar os dois extremos, 0 e 5, e encontrar o elemento do meio. 0 mais 5 dividido por 2, a gente sempre vai arredondar para baixo, então 0 mais 5 dividido por 2 vai dar 2, né? 2,5 arredondando para baixo dá 2. E coincidiu dessa posição aqui ser a primeira ocorrência. Só que a gente não sabe se essa é a ocorrência, a gente sabe que esse elemento aqui, ele é o 2 que a gente está procurando. Só que se tivesse um 2 aqui antes, como é que a gente faria? Então, quando a gente fizer esse algoritmo, a gente vai ver que a gente tem que olhar para o elemento de trás. Se o elemento de trás ele for 2, então significa que tem mais 2 atrás de mim. Então, eu vou mover a minha direita para cá e vou continuar a minha busca normal, até encontrar um elemento 2 em que o anterior dele não é o 2. E então a gente faz isso, a gente encontrou aqui que a posição 2 é a primeira ocorrência desse elemento, e a partir dessa ocorrência a gente conta quantos 2 tem depois dele. É nessa hora que a gente vai fazer essa contagem que a gente piora o nosso caso, porque imagina se a primeira ocorrência dele tivesse em 0 e a última ocorrência dele tivesse em 5. A gente ia ter que de qualquer jeito passar por todos os n elementos. Então, a nossa complexidade aqui ia ser O de log n para fazer a busca binária, mas ela ia piorar porque no final a gente ia fazer uma contagem que a gente ia levar, no pior caso, a gente ia levar O de n para encontrar a última ocorrência. Então, tem um jeito melhor de fazer isso e eu vou mostrar agora. Bom, então o melhor jeito de resolver esse problema, e é o jeito que provavelmente o entrevistador estava esperando que a pessoa resolvesse, é usando duas buscas binárias. Na primeira busca binária, a gente vai encontrar qual que é a primeira ocorrência do nosso elemento. E na segunda busca binária, a gente vai encontrar qual que é a última ocorrência do nosso elemento. Bom, vale ressaltar que esses dois algoritmos eles são um pouco diferentes, porque como eu falei, para encontrar a primeira ocorrência, se eu estivesse nessa posição aqui, imagina que eu estou na posição 3. Bom, o meu meio estivesse no 3. Bom, o elemento do meio é o elemento que eu estou procurando. Mas para eu encontrar a primeira ocorrência dele, eu tenho que ter certeza que antes dele não tem mais nenhum 2. Nesse caso, tenho 2. Então eu vou continuar fazendo a busca binária partindo desse 2 até o 0. Até eu encontrar o elemento em que o anterior dele não é igual a ele. O mesmo vai acontecer com a busca binária para a gente encontrar qual que é a última ocorrência daquele elemento. Bom, imagina que o meu meio fosse de novo aqui o 3. Eu vou checar que o meu meio é o elemento que eu estou procurando. Mas isso não me garante que esse aqui é a última ocorrência dele. Como a gente pode ver aqui, a última ocorrência dele aqui está na posição 4. Então eu vou continuar buscando a partir desse elemento aqui uma ocorrência de 2. E quando eu chegar numa ocorrência em que o próximo elemento dele não é 2, significa que eu cheguei na última ocorrência do 2. Bom, agora que eu tenho a primeira ocorrência do 2, que é a posição 2, e a última ocorrência do 2, que é a posição 4, aqui ficou simples calcular quantos elementos tem nesse intervalo. O que a gente faz? A gente pega o maior, né, que é 4, tira do menor e soma 1. Né? Para a gente saber quantos elementos tem no intervalo de 2 a 3, de 2 a 4, a gente faz 4 menos 2 mais 1, que é exatamente a resposta do exercício. E a gente retorna esse resultado. Bom, aqui a gente vai levar log n para fazer a primeira busca, mais log n para fazer a segunda busca. E como vocês sabem, quando a gente está fazendo análise assintótica, a gente ignora as constantes, ou seja, log n mais log n é equivalente a log n, porque a gente ignora a constante 2. Então,
desse jeito que a gente resolve de forma mais eficiente o problema que caiu na entrevista. E agora eu vou mostrar para vocês no código como que isso tudo funciona. Bom, então agora que eu estou na plataforma do Geeks for Geeks, é muito interessante esse site, para quem quiser ver sobre os algoritmos, eu recomendo que procurem nesse site. E aqui a gente tem o problema que caiu lá na entrevista do Facebook e da Amazon, e eu vou resolver aqui com vocês pelo site. Bom, aqui ele dá só... Ele fala do problema, fala que ele está dando um array que ele está ordenado, né, sorted ordenado, então a gente sempre vai olhar para a busca binária, sempre não, mas a gente sempre tem que se atentar à busca binária, né, então ele te dá um array de tamanho n e um número x, e ele quer saber quantas vezes x aparece nesse array. Bom, a ideia aqui é a gente fazer duas buscas binárias, então aqui eu vou chamar a primeira de int primeira ocorrência, né? Eu vou receber o array, os parâmetros normais de uma busca binária, o array, o tamanho dele e o elemento que eu quero buscar. E essa função aqui, ela vai me retornar a primeira ocorrência do elemento, né? E aqui a gente vai ter segunda não, aqui a gente vai ter última ocorrência de um array, int n e qual elemento a gente quer. Bom, a resposta do nosso código vai ser, eu vou chamar de primeira, eu vou dar a primeira ocorrência e vou passar como parâmetro esses elementos, e como última, a última ocorrência. Bom, a nossa resposta ela vai ser return última menos primeira, que é o maior menos o menor, mais... né? Como é que a gente vai codar? Vamos codar igualzinho a busca binária no começo, só que a gente tem que se atentar para aquele caso em que quando a gente encontrar o elemento, não necessariamente aquilo vai ser a primeira ocorrência. Então, vamos implementar aqui. Vou implementar igual eu fiz outro exemplo, né? n-1, enquanto a esquerda for menor ou igual à direita, a gente define o meio é igual à esquerda mais direita, dividido por 2. Se o meio for igual ao que eu estou buscando, a gente tem que se atentar àquele caso, né, que não é a primeira ocorrência. Então, se meio menos 1 for maior ou igual a 0, né, porque se esse elemento aqui do meio estiver na primeira posição, não faz sentido eu olhar para trás dele, porque atrás dele nem faz parte do array. Então eu sempre tenho que checar se o meio menos 1 faz parte do array, né? Então, se o meio menos 1 fizer parte do array e array meio menos 1 for igual a x, então o meu r vai vir para meio menos 1. O meu r, no caso, não. O meu direita vai para meio menos 1. Se não, eu retorno meio, que significa que essa é a posição, essa é a primeira ocorrência. Bom, aqui eu faço aquele else if lá, se x for menor do que array meio, então eu faço que a direita recebe meio menos 1, e caso contrário, a esquerda recebe meio mais 1, né? Bom, tem também um caso da gente não achar, então a gente coloca return menos 1 se ele não achar. Aqui a gente faz a mesma coisa, então int meio, int esquerda igual a 0, direita igual a menos 1, enquanto a esquerda for menor ou igual à direita, meio recebe esquerda mais direita, vou colocar o parênteses, dividido por 2. Se o array meio for igual a x, a gente tem que checar agora se é a última ocorrência. Então a gente tem que ver se o elemento depois dele é diferente dele. Se caso não for, a gente continua fazendo a busca a partir do elemento da direita. Então aqui a gente nem tem que checar se essa posição é válida, né? Se meio mais 1 é uma posição que está dentro do array, então se meio mais 1 for menor do que n, e array meio mais 1 for igual a x, né? A gente fala que a esquerda recebe meio mais 1. Se não, a gente retorna meio, que significa que essa é a última posição. Aqui a gente faz aquele else if, x menor que array meio.
direita recebe meio menos 1, menos 1, e caso contrário, esquerda recebe meio mais 1. E se não encontrou, menos 1. Bom, esse código está quase completo, a não ser que, no caso em que, e se o elemento não fizer parte desse array, né? Então aqui no caso, se ele não fizer parte, a gente não vai encontrar a primeira ocorrência dele, então a primeira ocorrência vai retornar menos 1, e a última ocorrência também vai retornar menos 1. E o nosso cálculo vai dar menos 1, menos menos 1, que vai dar mais 1, né? Então menos 1 mais 1 é 0, mais 1. Então ele vai retornar que tem uma ocorrência do elemento no array, que está errado. Então aqui a gente tem que fazer a checagem. Nesse caso, né? Se primeira for igual a menos 1, aqui eu já posso, eu nem preciso checar na última, né? Se a primeira ocorrência já for menos 1, significa que ele não está no array, então eu retorno 0. Então aqui eu posso poupar um pouco de tempo, né? Colocando 1, porque se a primeira for menos 1, com certeza a última ocorrência também vai ser menos 1. E está pronto o nosso algoritmo. Eu vou submeter aqui, para a gente ver que essa é a resposta certa. Pronto, aqui a gente resolveu o exercício que caiu na entrevista da Amazon e do Facebook. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Deu para ver que a busca binária é uma ferramenta muito potente, porque ela diminui muito o tempo que a gente leva para procurar um elemento dentro de um array. E se eu te ajudei de alguma forma, se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe um like aí embaixo e se inscreva no canal, que eu pretendo trazer mais conteúdo sobre programação, pretendo ensinar mais algoritmos. Então é isso. Até a próxima.